Você já se deu conta de o quanto é rico conviver com a sua bebê ou com as suas bebês? Tem um ditado que diz que se o homem vivesse no mar, a última coisa que ele enxergaria seria a água. Porque as coisas mais evidentes, parece que a gente não presta atenção, a gente não enxerga. Em relação às bebezinhas, reborn, a gente nota isso. Às vezes perde tempo pensando em quem critica e não usufrui da riqueza que é viver com uma bebezinha dessa. Só de olhar para ela já desperta em nós muitas lembranças, muitas recordações da sua história ou das suas histórias. Sim, porque geralmente a gente pensa que a história da minha bebê é a seguinte: foi feita pela cegonha X, de um kit Y, eu escolhi, eu recebi, tive muita surpresa ao receber e se limita a isso. Mas é só a primeira etapa da vida delas, da história delas, que acontece dessa forma. Na verdade, todos os dias estão acontecendo histórias maravilhosas que envolvem a nossa bebê e a gente, mas aí a gente nem presta mais atenção. Às vezes se fixa em prestar atenção na troquinha, prestar atenção na limpeza, mas a história que está surgindo da interação da gente com elas é tão importante quanto se fosse uma história com pessoas de verdade, com seres humanos. Porque são histórias que falam na nossa sensibilidade e não nas coisas práticas, nas coisas racionais. E a gente se acostuma a valorizar só o que é racional, só o que está acontecendo de fato na vida da gente, em interação com as outras pessoas. Mas conviver com um bebezinho também nos traz muitos ensinamentos e nos traz até a capacidade de escrever sobre aquele acontecimento especial que com certeza todo dia está vindo na nossa frente, está ocorrendo nos cuidados que a gente tem com elas, nas vezes que a gente sai para passear, sempre coisas novas aparecem e passam desapercebidas pela gente. Essas sim é o que eu me refiro quando eu falo a história da sua bebezinha, porque é uma história que não se encerra com a chegada dela. É uma história que acontece nas entrelinhas, naquele convívio cotidiano que a gente tem e que muitas vezes a gente, por não anotar, acaba esquecendo. Mas se a gente fosse prestar atenção, as histórias são enormes, daria até para escrever um livro, porque essas bebezinhas são como se fosse um pequeno milagre que acontece na vida da gente. Essas histórias, elas valem a pena ficar registrada, fazer videozinhos sobre elas, às vezes escrever num caderninho, porque a gente vai ver como coisas constantemente maravilhosas ocorreram nas nossas vidas, no contato com elas, nos hábitos diários. As diferenças nos unem. A ovelha Ziza estava pastando em um campo novo quando uma raposa veio correndo em sua direção. Ziza achou aquilo estranho, mas não teve medo da raposinha e ficou parada, esperando-a chegar. Vendo que Ziza não fugia,
a raposinha parou e perguntou: "Você não tem medo de mim?" "Não, deixe para lá esse papo de inimizade", disse Ziza confiante. A raposinha percebeu que Ziza era muito divertida. Não importava as diferenças, elas seriam muito amigas. Eu li a historinha dessas duas raposinhas que passaram por cima do preconceito, das diferenças, para ilustrar uma pequena historinha com essa minha bebezinha, para mostrar como as histórias acontecem, as histórias podem ser registradas na nossa memória, fazendo um elo muito maior. Em vídeo anterior, eu postei que estava me desfazendo de algumas bebês, na verdade eram 7, para poder comprar outras bebês novas que eu me identificava mais devido à pintura, porque achava essas daqui assim muito branquinhas e eu queria uma pintura mais realista. E essa daqui era a Carol. Eu ia me desfazer dela, mas eu queria um kit igual a ela, porque eu gostava muito, muito desse kit. Então, eu planejei que quando eu recebesse o kit novo, a bebezinha nova que eu já havia encomendado, que eu, então, desapegaria da Carolzinha. Isso foi o que ficou decidido, o que eu achei que eu conseguia fazer. Porém, nesse intervalo, a gente continuou convivendo tanto, e eu fui percebendo o quanto eu gostava da Carolzinha, mesmo ela sendo assim branquinha. Ou seja, uma história foi se desenvolvendo a partir da minha vontade de desapegar para adquirir uma outra, igual, mas com o trabalho da cegonha diferente. Eu fui vendo que a Carolzinha tinha um significado muito mais especial para mim. E coloquei até no Facebook uma votação de como seria o nominho que eu colocaria agora nessa bebezinha, já que o nome Carol ia passar para outra bebê que eu recebesse. E optei entre dei a sugestão de ser clara ou então branca, justamente pelo que caracterizava a cozinha dela, né? A votação deu como vitória o nominho Clara. E o que eu fui observando, que eu já estava tendo uma interação muito grande com essa bebezinha, que eu havia decidido me desfazer dela. O que caracteriza que estava acontecendo uma história muito mais profunda do que eu podia imaginar. Para mim era muito simples desapegar dela, mas eu já estava tendo todo essa atividade de colocar um nome em votação, dela ficar conhecida como a Clarinha ou então a Branquinha, dependendo do resultado, que isso não era simplesmente de quem estava aceitando o desapego. E surgiu essa nova história de amor. Eu decidi que eu não ia desapegar da Clarinha. Ela passava a ser Clarinha, a que chegar vai se chamar Carol, como essa era antigamente, e a partir daqui um novo capítulo começa. História essa que não terminou aí, não. A historinha da Clarinha ficou atrelada a uma outra bebê, que começou também a despertar um arrependimento, começou a despertar uma vontade de continuar a ter essa bebezinha, e eu decidi que também ficaria com ela. Ou seja, como na historinha, as diferenças não fazem não são motivos de acabar com as coisas. Às vezes elas são até um elo para fortificar os interesses, os sentimentos das pessoas em relação às coisas, às pessoas, os objetos, as bonecas, como é o caso. Eu não só desisti de desapegar da antiga Carol, agora Clarinha,
como também a outra bebezinha que eu comecei a sentir o coração apertado, sem querer mais me desfazer dela, também ficou. E eu resolvi que essa passaria a ser a Clara, segundo ela ganhou na votação, e a outra, por também ser branquinha, passaria a se chamar Branca. Eu vou mostrar para vocês qual foi a outra que ficou. Essa ruiva linda, essa ruiva maravilhosa, eu resolvi que também ia ficar com ela. E são assim que as histórias acontecem na vida da gente, que os tesouros acabam se revelando. Até uns dias atrás, a minha intenção era me desfazer das duas, e agora a minha intenção não só é continuar com elas, com a Clarinha e com a Branquinha, bem como aquele sentimento que eu pensava que não existia tão forte a ponto de pensar no desapego, agora é o que está me ligando a elas. Eu vou ficar com elas, sabe por quê? Porque elas são branquinhas. Eu vou ficar com elas porque elas pertencem ao meu coração, elas também pertencem à minha história, elas pertencem à decisão, a nova decisão que eu tomei de ficar com elas, de amar muito e fazer parte dessa grande história das minhas rebornes.